Então, hoje nós vamos ter a participação da Cristine, que vai estar fazendo os relatos do seu contato, da sua experiência com o continente europeu. Lembrar da importância e, desde já, agradecer ao empenho e à dedicação a essas pessoas que vêm contribuir e enriquecer o nosso projeto Uma Trilha para a Europa. Justamente o objetivo desse projeto é a gente conseguirmos sair um pouco da rotina e enriquecer o conhecimento, né, tornar o conteúdo um pouco mais vivo em relação àquilo que muitas vezes a gente vê nos livros. Então, esses relatos fazem com que os alunos, para que a gente tenha, de fato, o conteúdo um pouco mais real em relação ao conhecimento adquirido. Então, acompanhem com atenção, alunos, né, justamente para que a gente possa aprender ao máximo, né, com essas pessoas, né, que vêm contribuir com a gente. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação em contribuir com a gente. Mostra um pouco o valor que a sociedade e as pessoas dão à educação. Então, desde já, o nosso obrigado. Então, acompanhamos os detalhes desses relatos aí. Olá, meu nome é Cristine, tenho 26 anos, moro em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, mas sou natural de Porã do Oeste. Eu e minha família moramos aqui desde que eu tenho 4 anos, mas a minha família é extensa, meus avós, meus tias, primos, primas, afilhada como a Márcia, moram aí em Porã. Então, pelo menos uma vez por ano, nós temos o costume de visitar a cidade. Agradeço o convite para fazer parte desse trabalho e lá em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer a Europa. Fiquei em torno de um mês lá, através de um intercâmbio da escola onde eu estudava na época. Nós conhecemos a Alemanha, a França e a Áustria. Durante a minha fala, vocês vão ver que principalmente eu vou falar da Alemanha, porque foi o país que a gente mais tempo ficou. Desse um mês que eu fiquei lá, mais de 20 dias, entre 20 e 23, 24 dias, a gente ficou na Alemanha. Então, é o país que eu mais tenho informações para passar para vocês. Como eu disse para vocês, eu viajei em 2012, então essas informações são daquela época. Mas aqui em Nova a gente também tem o costume de receber várias pessoas da Alemanha. E elas vêm também muito com esse objetivo de fazer intercâmbio. Então, já por 3 vezes a gente pôde receber aqui em casa famílias alemãs. Então, eu também vou poder falar um pouco do que eles trazem para nós. E quando eu estive lá, eu também pude ficar uma semana na casa de uma família. Então, eu espero que eu possa contribuir para o trabalho de vocês. Como eu disse para vocês antes, então, eu estive na Europa em 2012, entre os meses de janeiro e fevereiro, através do intercâmbio que eu fiz na escola. Sobre as diferenças e as semelhanças com o Brasil, entre as diferenças, a que mais me chamou atenção foi a alimentação. Lá eles não tinham o costume de consumir carne, foram poucos os dias que eu comi carne lá. E aqui no Brasil eu tenho costume de consumir carne todos os dias, então foi algo que me chamou bastante atenção. Eram muitos os produtos industrializados deles, e as frutas também não tinham o mesmo gosto das frutas daqui, tanto que eles importam bastante alimentos e frutas daqui do Brasil para eles, para o consumo deles. Então elas chegam lá com um gosto bem diferente do nosso e bem caras. Quando eu fui com a minha família de lá, no caso, no mercado, eles não compravam muitas frutas justamente pelo preço. Talvez por ser inverno, talvez no verão eles consumissem um pouco mais, mas ali no inverno eles não consumiam muito porque eram valores bem altos. Em relação às semelhanças, algo que me chamou bastante atenção foi a diferença das regiões da Alemanha. Da mesma forma que aqui no Brasil existem diferenças de região para região, lá também existe. Tanto
na alimentação, como na cultura e principalmente na língua. Em algumas regiões da Alemanha, eu conversava com as pessoas e elas me entendiam e eu entendia elas bem tranquilamente com o meu dialeto ou com o alemão que eu tinha aprendido na escola. Em outras regiões, as pessoas não me entendiam e eu também não entendia elas. Parecia que elas estavam falando uma outra língua. Então era bem engraçado e diferente. Em relação à infraestrutura e economia do país, de um país desenvolvido, no caso como a Alemanha, o que mais me chamou a atenção foram as estradas, elas são bem conservadas. As pessoas têm o costume de seguir as regras de trânsito. Ali vocês pedem também para falar sobre educação de trânsito. Existe educação lá. Eles seguem todas as regras que são impostas para eles. E quando não seguem, eles são penalizados e também pagam uma multa e, enfim, seguem. Mas existe uma educação de trânsito muito maior do que a nossa. Em relação à infraestrutura também, as casas elas são construídas para aguentar o frio extremo. Então, quando tu entra numa casa lá na Alemanha, tu pode tranquilamente, mesmo sendo no inverno, menos 10, menos 15 graus, tu pode entrar na casa, ficar de manga curta ou ficar só com uma manga que tu vai ficar tranquilo. Eles têm calefação, a construção das casas é diferente da nossa para justamente aguentar o frio que faz para eles. Sobre a educação escolar, lá as escolas públicas são de qualidade, tanto as escolas quanto as universidades. Na família que eu estive, eles comentaram que para eles é referência no ensino público, que eles não precisam pagar para estudar ou, enfim, para se especializar. Já em relação à saúde é diferente. Nós temos saúde pública, eles não têm saúde pública, a saúde deles é privada, então se eles precisam ir no médico ou fazer qualquer coisa em questão de saúde, eles precisam pagar. E nós não precisamos pagar. Aqui em Nova, pelo menos, a gente tem uma qualidade de saúde básica bem grande, a gente consegue ficar tranquilamente sem ter um plano de saúde, pelo menos no que tem relação à saúde básica. E lá não, lá é a mesma saúde básica, ela é paga, ela é privada. Em relação ao clima, o clima é diferente aqui do Brasil, justamente porque as temperaturas elas são mais definidas e extremas. O inverno deles é bem frio. Quando a gente estava quando eu fui para a Europa, nós primeiro visitamos a França. Lá na França estava frio, mas não tinha nevado. E quando nós chegamos na Alemanha, lá já estava nevando e fazendo bastante frio. Nós pegamos uma sensação térmica de menos 20 graus. Então, as roupas deles, a casa, tudo é pensado para o frio e é mais apropriado do que a nossa roupa, ou enfim, do que a nossa casa. E o verão deles, principalmente nos últimos anos, está sendo bem quente, tanto que eles estão tendo que distribuir água para a população nos locais públicos de tanto calor que vem fazendo. Então, essa é a principal diferença do clima. As estações são mais definidas e bem mais rigorosas lá do que aqui. Sobre a qualidade de vida, é um país desenvolvido, então, por consequência, é alta a qualidade de vida das pessoas. Elas são melhores remuneradas para o trabalho delas, pelo trabalho que elas desempenham. Na família onde eu estava, a mãe era professora, os professores eram muito bem pagos e são considerados... é considerado uma profissão muito, muito importante para eles, já que são eles que criam, enfim, que todas as outras profissões, né? Se não existissem professores, enfim, as outras profissões também não existiriam. Então, professores na Alemanha, pelo menos naquela época, e que eu conversei com a minha família, é que eles são muito bem remunerados. Sobre desigualdade social, corrupção e problemas sociais, eu tive pouco contato, um mês é pouquíssimo tempo para me aprofundar tanto nessas questões, mas o que a gente via era que não existia uma desigualdade social tão grande quanto aqui no Brasil. Existem sim algumas pessoas mais pobres e outras mais ricas, sim, mas
não é tanto como acontece aqui no Brasil. Lá existe uma equidade muito maior em relação à desigualdade social. Provavelmente existam problemas sociais também lá e corrupção, mas isso não é tão divulgado ou não é tão visto, ou não é tão falado, ou é porque existe muito menos do que aqui no Brasil, né? Então, não foi algo que eu tive muito contato, que eu posso contribuir muito para vocês. Sobre a agricultura, em relação às principais diferenças ou semelhanças, então, sim, lá existe agricultura, como aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a agricultura é muito mais forte do que lá, tanto pela qualidade da nossa terra, como pela possibilidade de água, que a gente tem muito mais abundante que eles. Sempre se brinca, né, que o alemão não toma banho todos os dias e tudo mais. E porque eles são porcos por causa disso, enfim, tudo, né? Se faz esse tipo de brincadeira. Mas eles têm um cuidado muito grande com o excesso de consumo, tanto de água quanto de luz, e de tudo que eles consomem. Eles são muito mais cuidadosos do que nós. Tanto que quando eu ia pro banho lá na família alemã, eles pediam para que eu tomasse um banho, tipo, razoavelmente rápido, sabe? Que eu não ficasse lá no chuveiro passando tempo. Então eles têm essa sensibilidade e esse cuidado muito maior do que nós. Mas voltando para a agricultura, que era o que eu estava falando, aqui a gente produz muito mais do que eles, mas eles também produzem. Produzem tanto no inverno como no verão. Óbvio que no inverno extremo a produção deles cai bastante. Mas eles falam também sobre ter... como é o nome? Espera só um pouquinho. Sobre ter estufas, sobre ter estufas para conseguir criar pelo menos algum alface, enfim, alguns produtos no inverno para consumo próprio. Mas isso se dá, eu não sei qual é a grandeza disso e se eles fazem para venda também ou se é mais para um consumo próprio. Então, sobre a agricultura seria mais ou menos isso que eu posso contribuir com vocês. Em relação às questões ambientais de lixo e reciclagem, na família que eu estava, eles faziam reciclagem dos produtos orgânicos, dos produtos inorgânicos, eles faziam reciclagem de plástico. Eu não me recordo se passava, como aqui passa o caminhão do lixo para recolher. Isso eu não me recordo. Mas que eles tinham esse cuidado de reciclar, eles tinham, e era bem grande. Da mesma forma que eles têm esse cuidado com água, com luz, enfim, eles também tinham esse cuidado com o lixo, que era algo bem legal e um exemplo para nós. Sobre os pontos turísticos e a organização turística deles, esse foi, então, meu segundo objetivo da ida para lá, que é conhecer os pontos turísticos da Alemanha, da França e da Áustria. E então eles têm os pontos turísticos bem desenvolvidos e muito bem cuidados. Dá para ver que para eles é importante ter aqueles monumentos, os castelos, os locais que contam a história do país. Então eles cuidam muito bem dos lugares. A gente não vê, por exemplo, lixo jogado no chão ou espaços quebrados, não. Eles cuidam muito do que é deles e da história deles. E preservam isso para contar para as pessoas que visitam os locais. Em vários lugares que eu visitei, eu tinha a oportunidade de levar um fone de ouvido, que eu podia escolher a língua que eu queria que alguma pessoa me contasse sobre a história do local. Então tinha alemão, tinha inglês, tinha espanhol, tinha francês. Tu podia escolher a língua que tu queria e tinha uma mensagem automática que te falava sobre o monumento, sobre o castelo, o local que tu estava conhecendo. Então, eles realmente investem no turismo deles. Dentre as cidades, com certeza Berlim é a que mais me chamou a atenção, principalmente por contar a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A cidade por si só conta a história da guerra. O Muro de Berlim ainda está lá. Nas partes que ele foi destruído, no chão ainda tem uma demarcação da onde passa
o Muro de Berlim, então tu pode tirar aquela foto básica do lado ocidental e do lado oriental da Alemanha, pisando em cima do que era o muro. E em algumas partes o muro ainda se encontra lá como uma história, como um ponto turístico para falar sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que, enfim, faz parte dos nossos ancestrais. Também tive a oportunidade de conhecer os campos de concentração. O campo que a gente conheceu foi o de Dresden, que foi um dia bem puxado e triste, assim, porque realmente pode entrar nos locais onde eles dormiam, nos locais onde eles se higienizavam, nos locais onde era dito para eles que eles iam ter a oportunidade de tomar um banho e daí saía gás e eles morriam, nos locais onde eles queimavam os corpos. Tudo é possível conhecer, é possível pesquisar. Eles têm uma listagem de judeus que foram mortos, então tu pode pesquisar pelo sobrenome da tua família para ver se tu tem algum ancestral que era judeu e que estava naquele campo de concentração ou que estava em algum dos campos de concentração. Tudo isso eles têm. Então é uma visita, como eu vou dizer, como se fosse obrigatória e ao mesmo tempo bem chocante e triste. Então, em relação a curiosidades, enfim, outros temas, eu acredito que eu tenha falado tudo que eu me lembro, que eu me recordo agora. Eu espero que eu possa ter contribuído para o trabalho de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau. Muito bem. Olhem só, então, quantos relatos, quantas informações interessantes sobre esse antigo continente conhecido como Velho Mundo, né? Para a gente também, quem sabe um dia, assim que for possível, dentro das possibilidades de cada um, conhecer o mundo viajando, né? Das mais diversas formas, né? Para que a gente tenha a leitura mais completa do mundo, tá? Então, todas as pessoas que viajem, que falam, que trocam essas experiências, eles logo ficam com uma leitura de mundo mais real, né? Então, a gente agradece as pessoas que conseguem trazer esses relatos, né, de todos esses detalhes do continente europeu. Então, é um continente com muita coisa, cada um que vai tem histórias, tem fatos, tem relatos diferentes para trazer e para compartilhar. Por isso que nós também estamos escolhendo, pelo projeto, uma trilha na Europa para trazer essa diversidade, né, tentar termos uma ideia mais real possível do continente europeu, né, e para que não instigar a cada um, fazer com que ele possa se planejar, programar para viajar, conhecer, enfim. O mundo parece grande, mas é possível hoje com as condições, né, que se tem, com todas as tecnologias, é possível bastante, né? Lógico, vamos se preparar primeiro, né? Vamos fazer a nossa parte de conseguir o máximo de informações para que a gente possa ir mais longe possível, né? Construir a nossa vida, né, dentro dessas questões com, né, o conteúdo, com o mundo mais concreto possível, tá? Então, obrigado pela colaboração, obrigado também aos alunos que conseguiram mais esse contato, né, e esse relato de experiência sobre o continente europeu. Muito bem, por hoje é isso. Estudem, continuem estudando, se preparando para a vida da melhor forma possível. Muito bem, por hoje era isso. Até mais.